Meus cumprimentos a todos. Meu nome é Ricardo Ferreira Bernardo, sou professor de História, de Sociologia e de Direitos Humanos no Instituto Osmar Pope desde 2012 e também sou bacharel em Direito. Trabalho com o ensino de Direitos Humanos no ensino médio desde 2017 e a partir desse trabalho que eu venho desenvolvendo nesse período, fui convidado pelas alunas para participar de uma pesquisa referente aos direitos humanos no mercado de trabalho. Então, iniciando essas constatações acerca dos direitos humanos, a primeira questão que foi levantada pelas mesmas é em relação à minha percepção aos direitos humanos do trabalho no Brasil, ou seja, a relação entre os direitos humanos e o mercado de trabalho. Bom, eu vejo que os direitos humanos eles têm uma importância muito grande no que diz respeito ao mercado de trabalho, uma vez que os trabalhadores eles têm assegurado seus direitos, têm prerrogativas profissionais e legais que protegem o trabalhador. Uma vez que o trabalhador é a parte mais frágil na relação de trabalho. Por que ela é a parte mais frágil? Porque geralmente do outro lado está uma grande empresa, uma grande indústria com bastante poder econômico, bastante poder financeiro, bastante influência local, nacional ou até mesmo global. Então esse trabalhador, a partir dos princípios dos direitos humanos, ele tem assegurados direitos básicos que não podem ser explorados. E quando esses direitos são explorados pelo empregador, tem-se prerrogativas que o trabalhador pode buscar seus direitos através de legislações específicas, através da Justiça do Trabalho. Então, os direitos humanos eles regulam muito fortemente essa questão relacionada entre o trabalhador e o empregador no Brasil. Eu vejo que funciona de forma bastante eficaz os princípios dos direitos humanos nas relações de trabalho no Brasil atualmente. Seguindo, então, a segunda questão levantada pelas alunas diz o seguinte: é certo afirmar que, embora a cidadania expresse um conjunto de direitos, a possibilidade de participação ativa na sociedade reduz-se aos economicamente privilegiados? Bom, uma pergunta bastante instigante a todos nós. Certo não seria, mas a gente verifica na sociedade atual que é o que realmente acontece. Quanto mais poder econômico, quanto mais influência o indivíduo possui, suas aspirações são mais eficientes perante a sociedade, ou seja, ele tem esse destaque na sociedade, ele tem esse poder econômico, ele tem esse privilégio econômico, então ele tem uma posição de maior destaque na sociedade, seus anseios são muito mais ouvidos do que aquele indivíduo que não tem todo esse poder econômico, toda essa influência na sociedade. Embora a gente sabe que os direitos humanos eles não compactuam com essa afirmação. É o que ocorre, infelizmente, atualmente, e há um bom tempo ocorre na nossa sociedade, mas o que não deveria ocorrer, porque todos deveriam ser tratados da mesma maneira, com as mesmas prerrogativas, com o mesmo ponto de vista. Mas a gente sabe que, infelizmente, a nossa sociedade ainda é muito desigual, existe tratamento diferenciado para aquele que tem um poder econômico maior em relação àquele que tem um poder econômico menor. Infelizmente é isso que acontece, mas os direitos humanos, embora prevejam direitos iguais a todos, ainda efetivamente não são cumpridos na sua integralidade na nossa sociedade. Ainda ocorre muito isso, de que aquele que possui um poder econômico maior, uma influência maior na sociedade, tem seus anseios, tem suas reivindicações atendidas de forma mais eficiente do que aquele que não possui tanto poder acerca disso. Seguimos então com a terceira questão, que também eu acho bastante interessante, que fala da finalidade, ou melhor, com qual finalidade foi criadas as 3 gerações de direitos humanos e quais os ideais de cada geração. Então aqui nós entramos numa retrospectiva histórica ao longo do tempo. Nós temos 3 gerações principais de direitos humanos: direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Então eles surgiram, melhor dizendo, nessa ordem, a partir da Revolução Francesa de 1789. Direitos civis dizem respeito aos direitos individuais de cada cidadão, ou seja, a liberdade, a igualdade, esses direitos que dizem respeito unicamente ao indivíduo. Então eles surgem a partir da Revolução Francesa de 1789, primeiro momento na história da humanidade em que os indivíduos param e pensam: eu sou livre, eu posso seguir meus princípios, eu não preciso me submeter ao poder arbitrário, ao poder absoluto de alguém, no caso os monarcas.
que dominavam a Europa e o mundo naquele momento. Então, primeiro marco é os direitos civis. O indivíduo se considera como um indivíduo que tem direito à liberdade, que tem direito a fazer suas escolhas, que tem direito a não se submeter ao poder autoritário de alguém. Na sequência, a segunda geração dos direitos humanos, os direitos políticos, esse indivíduo que adquiriu a liberdade, que tem consciência que é livre, que tem consciência que pode fazer as escolhas que deseja, desde que essas escolhas não se sobreponham à lei, obviamente, esse indivíduo passa a reivindicar o direito de participar das decisões do Estado, de participar como cidadão, como um indivíduo que tem direito a fazer escolhas no Estado. E aí nós temos o direito político, os direitos políticos, que são os direitos civis, aliás, os direitos humanos de segunda geração. Primeira geração, direitos civis, segunda geração, os direitos políticos, onde o indivíduo ele começa a desejar participar das decisões do Estado, a votar e ser votado, a fazer com que as suas reivindicações sejam atendidas pelos governantes que estão no poder. Então, os indivíduos chegam a essa conclusão. Primeiro, eu sou livre, eu posso fazer minhas escolhas. Segundo, eu posso fazer essas escolhas a nível maior, a nível das decisões do Estado. E a terceira geração, que é a mais recente, que nós temos presentes, são os direitos sociais, direitos econômicos e sociais. E aí você pensa na coletividade. Direito à saúde, direito à educação, direito ao mercado de trabalho, direito à alimentação, à aposentadoria, direitos que representam a coletividade. Essa terceira geração ela começa a se desenvolver em 1917 a partir da Revolução Russa, onde na primeira vez na história da humanidade que se pensa no social, no todo, na sociedade como um todo, nos aspectos da coletividade. Então, se hoje nós temos educação gratuita, assegurada a todos os indivíduos, se nós temos o direito a um salário mínimo, se nós temos direitos trabalhistas, esses direitos surgem nessa terceira geração, que são os direitos econômicos e sociais, ou seja, sociais porque pensam no todo, e econômico porque eles preveem o mínimo necessário para o indivíduo sobreviver, ou seja, que o indivíduo também possa ter meios de ter uma vida digna e contribuir também para a economia. No momento que o indivíduo recebe um salário, ele consegue suprir as suas necessidades, ou melhor, deveria conseguir, esse é o princípio, e automaticamente também contribuir para a economia, comprando produtos, adquirindo bens, serviços, etc. Então, essa terceira geração, 1917 em diante. E nós podemos seguir outras gerações, enfim, tem autores que falam em várias gerações, mas eu acrescentaria mais uma, que é a decorrência da terceira geração, que são os direitos de solidariedade. Direitos de solidariedade invocam a comunidade global como um todo, meio ambiente equilibrado, paz mundial, etc. Alguém pode se perguntar, o meio ambiente não é um ser humano, como está relacionado aos direitos humanos? Mas o cidadão, o indivíduo, para ter uma qualidade de vida, necessita de um meio ambiente equilibrado. Ele necessita estar em paz com os demais povos. Então, esses direitos de solidariedade são a consequência dos direitos sociais, direitos que englobam todos os indivíduos de todas as partes do mundo. Basicamente, essas são as três gerações, mas se a gente pegar alguns autores, eles consideram 4, 5, 6, enfim, eles desmembram essas gerações ali, mas o que temos mais comum dentro dos direitos humanos são essas três gerações, então cada uma com sua contribuição. E hoje nós pegamos resquícios, consequências, vamos dizer assim, dessas três gerações para organizar nossa sociedade. Né? Nós temos o direito de ir e vir, né? Embora às vezes ele seja limitado para um menor de 18 anos, mas um indivíduo com 18 anos ou mais ele tem o direito de ir e vir, ele tem o direito de fazer suas escolhas, tem o direito de participar das decisões do Estado, não só nas eleições que se aproximam, mas também reivindicando melhorias, reivindicando soluções para seus problemas, e também os direitos sociais, que são aqueles que nós desejamos para termos uma vida mais digna, mais tranquila, né? Como educação, saúde, segurança, alimentação e tantos outros que a gente precisa no nosso dia a dia. Seguindo então a questão número 4, ela faz uma abordagem acerca da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, Convenção número 138, que estabelece uma idade mínima para o trabalho dos indivíduos. Né? E aí tem-se a questão, por que não é permitido pessoas entre 13 e 15 anos de idade realizar serviços leves que não prejudiquem sua saúde e desenvolvimento, bem como sua frequência na escola? Né? Na verdade, nós temos, segundo a CLT e as legislações
nacionais, entre elas o ECA, né, que o indivíduo só pode ter sua carteira assinada, só pode ser reconhecido enquanto trabalhador a partir dos 16 anos. Entre os 14 e 16 anos, ele pode ser considerado aprendiz, ou seja, ele deve estar inserido em alguma situação que ele vai aprender um ofício, mas não desenvolvê-lo, né? Por mais leve que essa atividade seja. Essas determinações, elas encontram respaldo a partir de 1988, na Constituição Federal de 88, que visa preservar a infância, a juventude, naquele momento em que até os 16 anos o indivíduo vai estar focado unicamente, ou deveria estar. A gente sabe que muitas vezes isso não acontece devido à situação de vulnerabilidade social das famílias, etc. Mas, enfim, até os 16 anos deveria estar focado no ensino, na aprendizagem, nas atividades escolares. E a partir disso, depois de ter essa formação intelectual e também cidadã desenvolvida, ele poderia estar focado no mercado de trabalho. Então, essa questão ela visa preservar a infância, a juventude, proporcionando que até os 16 anos o indivíduo somente estude e adquira conhecimentos, conhecimentos suficientes para o mercado de trabalho, para a vida em sociedade, e a partir disso ele possa se preocupar ou focar no mercado de trabalho. A gente sabe que há um tempo atrás não era assim que funcionava, né? Vamos voltar 50 anos atrás, 60 anos atrás, né? Crianças com 7 ou 8 anos já precisavam trabalhar, já necessitavam ajudar suas famílias, não tinha legislação que protegia, né? Não tinha sequer educação, muitas vezes, oferecida a esses indivíduos, né? Então é um processo que vem com os direitos humanos, né? Os direitos sociais, a educação, o trabalho, e focar primeiro na formação integral do cidadão enquanto indivíduo, enquanto profissional, para depois se dedicar a uma atividade remunerada para ingressar no mercado de trabalho. A gente sabe que às vezes essa questão é bastante polêmica, né? Mas se a gente partir do princípio do ECA, que se baseia também nos direitos humanos, da Constituição Federal, que se baseia nos direitos humanos, visa a proteção à infância e à juventude para depois esse indivíduo estar preparado para o mercado de trabalho. A questão número 5, ela pergunta o seguinte: em sua opinião, o desafio para a eficácia dos direitos humanos está relacionado a quem ou o quê? Uma pergunta também bastante interessante, né? Porque por mais que os direitos humanos estejam presentes em legislações, estejam presentes em documentos, estejam presentes nos debates da mídia, etc., muitas vezes esses direitos humanos eles não são efetivados. Muitas vezes falta alguma coisa para vários indivíduos. Falta um emprego, falta um salário, falta assistência à saúde, falta acesso à escola, etc. Infelizmente, na nossa sociedade atual ainda falta muito para esses direitos humanos serem eficazes. Pois sempre, infelizmente, né, sempre está faltando alguma coisa para eles serem completos. E como é que eles seriam eficazes? Penso eu que essa necessidade seria do Estado enquanto nação, enquanto país, pensar em políticas públicas que visassem o bem-estar de todos os cidadãos, também o conhecimento acerca dos direitos humanos, desde a educação básica, desde o ensino médio, para que o adolescente, depois adulto, trabalhador, tenha consciência dos seus direitos e também dos seus deveres, pois se o indivíduo não tem consciência dos seus direitos, dos seus deveres, ele não vai saber o que ele pode, o que ele deve reivindicar perante ao Estado, perante aos nossos representantes. Então eu acho que falta também uma questão de consciência de classe. Nós ainda somos muito egoístas. E quando eu falo nós, a sociedade, né? Eu estando bem, tendo uma casa, tendo um alimento, tendo um emprego, eu estando bem, o outro que se vire. Eu não tenho preocupação nenhuma com o outro, né? Então o brasileiro ainda falta muito essa questão de pensar num todo, né? Muitos pensam só em si e esquecem os outros. Muitos querem só para si e não pensam nos outros. E aí isso se reflete também na questão política, né? Quando eu falo questão política, é questão referente aos nossos representantes. Um indivíduo que pensa em si desde a infância, adolescência, juventude, um dia, quando ele chega a comandar uma instituição, um país, etc., ele vai pensar só nele, só nos interesses dele. Então, enquanto política pública, enquanto Estado, pensar em todos os segmentos da sociedade. Óbvio que é difícil num país de 200 milhões de habitantes como o nosso, ele é bem mais complicado, bem mais complexo para assegurar esses direitos do que num país da Europa que tem tamanho do Rio Grande do Sul ou menor que o Rio Grande do Sul. Quanto maior a casa, mais difícil mantê-la organizada. Então, é difícil nós conseguirmos colocarmos em prática
é difícil eles serem efetivos, mas o mais importante já aconteceu lá em 1988. Eles estão presentes na Constituição Federal. Eles foram elencados como prioridades pelo Estado brasileiro. Agora, quantos anos nós levaremos, quantas décadas, quantos séculos para colocá-los em prática, não sabemos a resposta. Mas o primeiro passo foi dado, embora tardiamente, né, em 1988. Se nós pegarmos desde o descobrimento do Brasil, de 1500 a 1988, nós tivemos quase 500 anos. Nesses 500 anos, praticamente, nunca se pensou nessas questões, né? Então, a partir de 1988, essas questões foram levantadas e trazidas para o debate. Já é um grande avanço, mas nós temos muito a caminhar ainda. Então, basicamente, essas questões foram levantadas, essas versões, essas opiniões aqui trazidas, né, a gente teria muito mais a discutir ainda, um assunto que requer bastante discussões e propicia bastante discussões, bastante debates, né, e a gente está aberto para maiores discussões, por desejo, né, das alunas, do pessoal que está assistindo nesse momento aí, porque é um assunto que traz a possibilidade de debates, de interações, de discussões. Então, brevemente elencando essas questões, seria basicamente essas percepções. Eu agradeço mais uma vez o convite das minhas alunas para participar e me coloco sempre à disposição de todos que tiverem interesse para discutir a temática. Um grande abraço para todos e muito obrigado.